Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Na semana passada a gente trabalhou sobre o romantismo no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a arte do realismo. E ele se deu início na Europa na segunda metade do século XIX. O contexto histórico no qual ele está inserido é o crescimento da industrialização e científico da sociedade. O destaque desse movimento artístico está na pintura, mas ele também se desenvolveu na escultura, arquitetura e literatura. Durante esse período artístico, nós vamos ver que o homem contemporâneo ele sentiu a necessidade de utilizar uma linguagem mais técnica, ao invés de utilizar idealização e emoções humanas. E as características que permeiam esse movimento são a objetividade, rejeição aos temas metafísicos como mitologia e religiosidade, a realidade crua assim como ela é, realidade imediata e não imaginário, idealização das coisas, e umas duas outras características também que fazem parte desse movimento são caráter de denúncia das desigualdades sociais e politização. Então a gente vai ver o seguinte, que o que predomina, os temas que predominam são o cotidiano, a vida cotidiana das pessoas. Por quê? Porque com o amadurecimento da industrialização surgiu também a pobreza, que aumentou, e as desigualdades sociais. Então, os temas dessas produções artísticas estão mais relacionadas a isso. E os destaques, como eu já falei anteriormente, maiores estão na pintura. E os três artistas que mais se destacaram nessa pintura são Gustave Courbet, que foi o criador da arte realista na pintura, e o seu posicionamento político exerceu grande influência nas produções, porque ele era admirador das teorias anarquistas e ele tinha uma empatia pelos trabalhadores, pelas classes sociais pobres, e a maioria de suas obras vão permear em torno disso. Então a gente vai ver que nas obras de Gustave Courbet, a gente vai ver o quanto que ele trabalha essas questões políticas e sociais que permeiam aquela época. Um outro artista dessa época que também se destacou foi François Millet. François Millet, ele tratava mais a representatividade humana do que o cenário em si. Então ele trabalhava também a vida dos camponeses. Eram os temas mais retratados por ele. E o outro é Monet, que foi um artista completamente diferente dos outros dois. Por quê? Porque ele pertencia à elite burguesa. E por pertencer à elite burguesa, as suas produções não estavam relacionadas à classe trabalhadora, mas ele estava relacionado também aos aristocratas da época, né? A classe aristocrata. Então a gente vai ver que as produções artísticas dele estavam mais relacionadas à burguesia e à elite do que à classe trabalhadora, como os outros dois artistas. Estiveram também outros artistas na época que trabalharam essas questões das classes sociais do realismo na época, mas esses três foram os que mais se destacaram na pintura. Na escultura, a gente vai ver que tem um artista que se destaca bastante, que é Rodin. Rodin, ele teve uma produção artística dele, uma escultura que ele produziu, conhecida como a Idade do Bronze. E essa produção, essa escultura que ele fez, causou um grande alvoroço, porque parecia tão real a produção que ele havia feito, que as pessoas começaram a comentar, a surgir boatos de que ele teria utilizado moldes humanos para poder fazer aquela escultura. Então a gente vai ver que todas as produções artísticas que permeiam esse movimento estão relacionadas à realidade humana da classe social que permeiam aquela época. Agora eu vou mostrar um pouquinho de um vídeo para vocês que mostra assim produções artísticas desses pintores e de outros pintores também de destaque da época que produziram, né, fizeram as suas produções relacionadas a esses temas, e para que vocês possam visualizar e ver essas obras e algumas mais dessas características de fato, de forma visual, eu vou mostrar agora um vídeo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. O realismo. Em 1861, o pintor Gustave Courbet
a pedido de um grupo de jovens, aceitou dirigir uma escola de pintura em Paris. No primeiro dia de aula, ao entrarem na sala, os alunos depararam com um monte de palha espalhada pelo chão e sobre ela um touro de pele avermelhada e manchas brancas. O animal, com olhos aterrorizados, agitava impacientemente a cauda. Felizmente estava preso pelos chifres a um anel de ferro fixado na parede. Pois bem, aquele era o modelo que os jovens aspirantes a artista deveriam copiar. Isso nunca tinha acontecido antes em uma aula de arte, e para muitos era mais uma das bravatas daquele pintor revolucionário, que pregava e praticava o novo realismo na arte. Na metade do século XIX, afirmou-se na França uma nova estética, que, repudiando os princípios do romantismo, dedicava-se apenas à realidade objetiva. A pintura realista do século XIX caracteriza-se sobretudo pelo princípio de que o artista deve representar a realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza. Ao artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é. Sua função é apenas revelar os aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Em vista disso, a pintura realista deixou completamente de lado os temas mitológicos, bíblicos, históricos e literários, pois o que importa é a criação a partir de uma realidade imediata e não imaginada. Um importante precursor do realismo nas artes plásticas foi Francisco Goya. Em suas obras, as figuras impressionantes sempre demonstram uma viva e inquietante realidade. Outro precursor da pintura realista foi o paisagista inglês John Constable. Sem preocupar-se com a história, Constable preferia inspirar-se no grande livro da natureza. A natureza vista por Constable nunca é apresentada de maneira selvagem, e a presença da figura humana é sempre discreta e respeitosa. Gustave Courbet é o pintor realista por excelência, que sempre lutou de forma polêmica contra a pintura subjetiva do romantismo. Gustave Courbet foi considerado o criador do realismo social na pintura, pois procurou retratar em suas telas temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares. Courbet manifesta em sua pintura uma simpatia particular pelos trabalhadores e pelos homens mais pobres da sociedade no século XIX. Um outro pintor realista, Honoré Daumier, filho de um vidraceiro e poeta, foi um cidadão que procurou compreender as dificuldades dos trabalhadores oprimidos e humilhados. Sua solidariedade inspirou-lhe uma série de quadros em que a gente do povo leva uma vida miserável e injusta, mas sempre tem forças para não desistir. Os oprimidos de Daumier transmitem uma heróica força moral. Podemos ainda destacar na pintura realista François Millet, de origem rural, que exaltou a vida dos camponeses, dando-lhes forte presença em suas telas. E Edouard Manet, que pertencia a uma família rica da burguesia parisiense. Seu realismo não teve intenções sociais. A obra de Manet foi importante na medida em que invocou a pintura, dando-lhe uma luminosidade mais intensa. Essa luminosidade foi apontada pelos críticos de arte como um elemento precursor do impressionismo. Os escultores realistas preferiram os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Dentre os escultores do período realista, o que mais se destaca é Auguste Rodin, cuja produção desperta severas polêmicas. Sua escultura Os Burgueses de Calais narra um episódio da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Rodin fixa o momento em que os 6 homens mais ricos da cidade francesa de Calais dirigem-se ao acampamento do invasor inglês, onde vão se apresentar para morrer,
tentando evitar assim a destruição da cidade. Essa mesma tentativa de surpreender o homem em suas ações aparece em O Pensador, seguramente sua obra mais conhecida. Na arquitetura aparecem novos materiais a serem explorados. Começam a surgir os grandes edifícios em ferro, concreto armado e vidro, bem como pontes metálicas e coberturas em aço. Um exemplo dessa arquitetura realista é a Torre Eiffel, em Paris, obra de Gustave Eiffel, em 1889. No Brasil, o realismo pode ser visto nas pinturas de Almeida Júnior. Sua obra pictórica é grande e de temática variada, pois inclui quadros históricos, religiosos e regionalistas. Além disso, produziu ainda retratos, paisagens e composições. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Estou morrendo de saudades. Beijos e até a próxima.